Então, pessoal, todo mundo hoje sabe da necessidade de ter um controle fiscal, de segurar as contas públicas para que as despesas não superem pelo menos muito as receitas, para que haja um equilíbrio fiscal, quiçá, eventualmente, vai saber um superávit para evitar o crescimento da dívida pública, que traz todos aqueles problemas que nós conhecemos, etc. Todo mundo sabe disso, não é mesmo? Bem, na verdade não, porque tem três parlamentares, três deputados do PSOL que querem suspender o corte de gastos anunciado pelo governo Lula e adiar a meta de déficit zero. Por quê? Porque isso aí prejudicaria os investimentos em saúde, educação, não podemos deixar isso acontecer, enfim, aquela pataquada de sempre. Nós sabemos que gente de esquerda não sabe fazer contas, eles não entendem de matemática e o orçamento é essencialmente matemático. E mais do que isso, né? Isso aqui ajuda também o pessoal a se tocar o que é o PSOL, o grau de irresponsabilidade que esse partido representa, né? E pensar, principalmente o paulistano, né? Será que vale a pena ter um cara como Guilherme Boulos no governo da cidade? Será que vai ter equilíbrio fiscal com um cara desses fazendo a gestão, gerindo o maior orçamento municipal do Brasil? Pois bem, vamos dar uma analisada nessa questão. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro de tudo, é importante frisar, não foram todos os parlamentares do PSOL que providenciaram esse texto aí, né? Fizeram um texto, encaminharam à mesa diretora lá, para ser avaliado, né? Acho que é um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo, aliás, né? Para suspender essa decisão do Lula de congelar os 15 bilhões de reais do orçamento para 2024, né? Primeiro, não foi o PSOL como um todo que fez isso. Os que fizeram esse projeto aí, né, ou pelo menos assinaram, foram os deputados Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Sâmia Bonfim, de São Paulo, e Glauber Braga, do Rio de Janeiro, né? Então, são esses três indivíduos aqui, a Fernanda, a Sâmia e o Glauber Braga aqui, né? Então, não é o pessoal como um todo. Evidentemente, o pessoal como um todo vai votar nisso aqui se for o caso, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, esse tipo de coisa não acontece à revelia da vontade do governo, a revelia da vontade do partido do governo. Lá atrás teve algumas manifestações assim também, relativas a mudar a meta fiscal e tudo mais, foram encabeçadas na época pelo Lindbergh Farias, se eu não me engano, que é do PT. Sempre tem esses caras, principalmente aí no parlamento, que são autorizados a fazer esse tipo de coisa, a serem ponta de lança para agir no sentido de dar uma aliviada para o governo. O famoso vai que cola, né? Vai que cola isso aqui. Se colar, meu amigo, vai ser uma beleza, uma mão na roda para o governo, sem dúvidas, né? Então eles são autorizados a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de movimento aí, né? Então não é nada assim que vai surpreender o governo, que o Haddad vai falar, fomos traídos pelo PSOL. Não, isso aí está autorizado, sem dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida a esse respeito, né? Então, qual que é o argumento que esses brilhantes economistas lá da Câmara dos Deputados utilizaram para justificar esse congelamento, né? Dentre outros pontos, a ideia é que esse congelamento de recursos terá maior impacto proporcional sobre ministérios como o da Igualdade Racial e o das Mulheres, né? Que, diga-se de passagem, dois ministérios que não deveriam existir porque são completamente inúteis, né? Igualdade Racial, certamente você se lembra, é o ministério lá da Aniele Franco. Pois é, né? Para você ter uma ideia da utilidade disso aqui, né? Então, o bloqueio, você sabe, tem as necessidades, as demandas lá do arcabouço fiscal, porque os gastos que não são obrigatórios só podem crescer 2,5% do ano em termos reais aí e tudo mais, né? Então, o bloqueio foi feito para justamente segurar o crescimento das despesas para não ultrapassar esse teto imposto aqui, né? E a questão do contingenciamento, por sua vez, é para cumprir o resultado primário, né? Então você tem uma frustração nas receitas, você tem que compensar isso nas despesas de alguma forma.
Então, aqui, o que o pessoal, esses parlamentares disseram, né? No primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, os primeiros contingenciamentos revelam efeitos políticos semelhantes aos do antigo teto de gastos, né? Pô, quem dera, meu amigo, quem dera fosse parecido com o teto de gastos. Já falei inúmeras vezes aqui no canal que o arcabouço fiscal é incomensuravelmente inferior ao teto de gastos. Se não fosse para piorar o que existia antes, não haveria motivo para ser alterado, né? Que o arcabouço fiscal é para dar ainda mais equilíbrio fiscal, o governo Lula iria fazer isso, né? Não, o teto de gastos está segurando, mas a gente vai segurar mais ainda, né? Claro que não. Se deram uma outra opção, se fizeram todo esse auê para aprovar o arcabouço fiscal, é porque seria muito pior que o teto de gastos, né? Obviamente. Só que o que eles estão reclamando aqui é que, na verdade, ainda há uma trava para o arcabouço fiscal. O que eles queriam é regra fiscal nenhuma. É o bunda lelê da gastação fiscal, né? E aí eles citam alternativas coffee viáveis para resolver essa questão aí e sanar o problema que o arcabouço fiscal estaria criando, né? Quais seriam as alternativas? Primeiro aqui é revisar a meta de zerar o déficit, né? Ou seja, não vai ser déficit zero este ano. Por isso que eu estou falando, isso aqui tem muita cara de ser autorizado pelo governo Lula. É tudo o que o Lula queria nesse momento, né? Ter uma autorização do Congresso Nacional para ter um déficit primário de algum patamar aí acima daqueles 28 bilhões que são autorizados, né? Então parece um negócio que foi feito sob medida para acontecer e favorecer o governo, né? E se der errado, não vai dar nada, não foi o Haddad que tentou, não foi, sei lá, o próprio Lula, enfim, né? Então, a ideia seria revisar o déficit para este ano e renegociar os déficits, os objetivos, aliás, né, até 2027, os objetivos fiscais, equilíbrio para o próximo ano, superávit 2026, superávit 2027. Lembrando que isso tudo já foi revisado para pior, né? A ideia era ter superávit já no ano que vem, não vamos ter. E a ideia era ter 1% do PIB de superávit lá em 2027. Não vamos ter 0,5% se não houver mudanças e se o governo Lula levar a cabo aí o que foi determinado pelo arcabouço fiscal, né? Então, aí os deputados falaram o seguinte, né? A mudança nas metas fiscais não eliminará, apenas atenuará as contradições entre os baixos limites para o crescimento do gasto público e as necessidades sociais. Caramba, baixo limite para crescimento do gasto público. Olha o tanto que as despesas estão crescendo. As receitas estão batendo recorde, aí subiram 10% esse ano, e ainda assim o déficit está subindo, porque as despesas são maiores. Olha que absurdo, de onde essa galera está tirando essas coisas? O céu é o limite para esse povo, né? Ou o inferno é o limite para eles, né? E seguem dizendo: além disso, o novo arcabouço fiscal é estruturalmente incompatível com as regras constitucionais para a saúde, educação e previdência social, colocando-as em risco político. Mude-se a Constituição, então, para tirar essas porcarias da Constituição, porque isso é um problema gravíssimo. Eu vivo falando aqui no canal. É um problema orçamentário que vai muito além do governo Lula, que, é claro, pelo seu grau de incompetência e de irresponsabilidade, está piorando algo que já era ruim. Mas nenhum governo faz milagre, tira leite de pedra com as regras fiscais que existem hoje. Essa obrigatoriedade de aumentar gastos com saúde e educação de acordo com o aumento das receitas, isso aí é uma coisa insustentável. Essa é a verdade. Previdência social também. O rombo dela aumenta ano após ano, isso é completamente insustentável, estrangula o orçamento, enfim. Tem muito a se fazer para equilibrar o orçamento, só que não há interesse político para isso aí, absolutamente, né? Bem, esse projeto foi apresentado à mesa diretora e a gente não sabe se de fato vai ser votado, né? Parece aqui que ele vai começar a tramitar depois do recesso, que acaba dia 12 agora aí, né? Então, a gente não sabe para onde que isso vai, se o pessoal do Congresso vai aceitar, conversar sobre isso, colocar para votação. É uma questão de maioria simples, 257 deputados votando e tudo mais. Não vejo o clima hoje para isso acontecer, mas, conforme eu falei, parece um vai que cola do governo Lula isso aí, e ajuda o povo a lembrar, né? O povo é meio esquecido, qual que é o compromisso fiscal do PSOL, desse pessoal da esquerda.
Não há compromisso. Essa é a verdade. Depois, o pessoal quer ficar taxando tudo e todos, né? Porque é dinheiro demais que o pessoal gasta, né? Como é que vai ter esse equilíbrio fiscal aí? Então, realmente, o pessoal aqui da esquerda tá dando uma abusada, essa é a verdade, mas fica o recado. É isso que o pessoal faz, é isso que o pessoal quer. E não tenha dúvidas, lá o Guilherme Boulos, em São Paulo, vai fazer isso aqui e muito pior. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.